Olá pessoal, estamos novamente aqui nos estúdios da PCI Concursos. É uma satisfação reencontrá-lo. Eu sou Gilberto Ligeiro, professor de Direito Civil, e nós estamos tratando nesses últimos encontros da responsabilidade civil. É um tema muito importante e que sempre é o objeto de questionamento nas provas e nos concursos. Vamos lá, continuando os nossos estudos dos pressupostos da responsabilidade civil. Nós temos aqui, na continuidade dos nossos estudos, o tema do nexo causal. É um elemento ou um pressuposto fundamental da verificação da responsabilidade civil, do dever de indenizar, bastante polêmico, cheio de teorias, enfim, nós precisamos dar uma atenção especial a esse pressuposto, né? E ele merece realmente essa análise mais aprofundada. Então vamos verificar o que significa o nexo de causalidade, vamos verificar as teorias que envolvem o nexo de causalidade. Então vamos acompanhar, caros amigos, sempre lembrando que a leitura da lei é importante, nós vamos parar, vamos chamar a atenção para a leitura dos dispositivos do Código Civil, né? Relembrando que essas anotações, essas leituras nos ajudam e muito a identificar com maior clareza os temas que nós estamos estudando. Isso é bom porque naquela última leitura, na leitura antes da prova, nós temos aquele resuminho preparado e isso pode ajudar bastante. Então vamos lá para o nosso primeiro slide para tentar efetivamente definir o nexo causal, né? O nexo causal que está aqui como então um pressuposto da responsabilidade civil. O nexo causal estabelece efetivamente a relação entre a causa e o efeito. O nexo de causalidade, ele efetivamente representa o elo, ou a cadeia de elos, enfim, a cadeia de ligação, né? Aquilo que liga a causa ao efeito. Sem o nexo de causalidade, sem essa relação, em regra, não há dever de indenizar. Não é possível estabelecer essa relação de causa e efeito para a caracterização do dever de indenizar. Muito bem, então a nossa doutrina entende que o nexo de causalidade, né, ele precisa ser muito bem delineado, muito bem estudado. E por quê? É a partir da sua análise que nós teremos a eleição do fato responsável pelo dano. A causa do dano efetivamente será eleita, né? Nós colocamos ali o verbo eleger entre aspas para chamar a atenção efetivamente, porque a partir do nexo é que nós vamos descobrir efetivamente o fato responsável pelo dano, né? A causa do evento danoso propriamente dito. Não é à toa, então, e é importante vocês anotarem também, chamarem atenção, que existem várias teorias que tentam explicar o nexo de causalidade ou como se mede, né, esse nexo de causalidade. Nós vamos verificar que existem algumas teorias absolutamente generalizadoras, aquelas que admitem que toda e qualquer causa pode levar à responsabilidade, e algumas individualizadoras, aquelas teorias que tentam identificar um fato como sendo o responsável, vamos assim dizer, pelo dano, ok? Então chamem atenção para esses detalhes. Muito bem, na sequência então nós vamos, caros amigos, nós vamos estudar algumas dessas teorias. Existem várias, mas nós vamos tentar focar naquelas que são mais, que nos chamam mais atenção, que a doutrina e a jurisprudência se debruçam em torno, ok? Então vamos lá para mais um slide. Aqui nós temos a chamada teoria da equivalência
dos antecedentes. Como o próprio nome diz, todos os antecedentes, todas as causas se equivalem. Então não é difícil entender como que nós podemos definir essa teoria, né? Essa teoria entende, né, que todas as causas equivalem-se e podem gerar, então, a responsabilidade. Tanto é verdade que nós chamamos atenção aqui para um ponto, no sentido de que trata-se da única teoria generalizadora. Como nós falamos, generalizadora porque leva em consideração todos os fatos como sendo todos aqueles responsáveis pela verificação da responsabilidade civil. Vejam que essa teoria considera como causa qualquer evento que tenha contribuído para a existência dos danos. Todas as concausas são levadas em consideração para estabelecimento do nexo, né? E, por fim, nós podemos já identificar, já chamar a atenção de que não é a teoria adotada pelo ordenamento jurídico, pelo nosso ordenamento brasileiro, né? É uma importante teoria, porém ela é muito generalizadora e isso pode trazer problemas efetivamente para a verificação do dano. Essa generalização, levando-se em consideração todas as causas, e nós vamos ver daqui a pouco, a partir da outra teoria, um exemplo, e isso vai ficar bem claro, ok? Então passamos aqui para mais uma teoria. Aqui nós temos a teoria da causa própria. A teoria da causa próxima, teoria da causa próxima. É uma teoria individualizadora porque ela visa estabelecer uma causa, né? Uma causa ou um conjunto de causas, mas muito bem delineadas, né? Estritamente cronológica, né? De cronos, o tempo cronológico, o último momento, o último ato praticado é o que será levado em consideração, né? A causa do dano é o último ato praticado, por isso que ela é cronológica, leva em consideração o tempo. Essa teoria, há uma crítica severa em relação a ela, porque nem sempre o último ato é a causa eficiente, a causa que gera o nexo, a causa que levou, que gera o dano. Então, se nós adotarmos como teoria essa daqui, só existirá nexo de causalidade a partir daquele último ato. E nem sempre isso vai acontecer. Tanto é, então, que nós temos aqui uma nota no sentido de que ela não deve ser adotada. Qual é o exemplo? E a partir desse exemplo nós entendemos essa teoria e também vamos entender a da equivalência dos antecedentes. Imaginem, caros amigos, né, a situação de um funcionário de um determinado hospital que separa medicamentos para um paciente, entregando esses medicamentos para um auxiliar, só que há uma entrega do remédio errado ao auxiliar. O auxiliar, então, ministra, né, esse medicamento ao paciente e o paciente, infelizmente, vem a óbito. Pela teoria da causa próxima, como é o último ato praticado, o auxiliar seria o responsável pela morte, né, do paciente. Acontece que, na verdade, analisando esse exemplo, quem separou o medicamento foi o outro funcionário, né, e ainda entregou o medicamento, o remédio errado ao auxiliar. O auxiliar não teve nenhuma participação efetiva nessa morte. Então, é difícil, né, se adotar efetivamente essa teoria. Se nós pegarmos este exemplo e fizermos uma análise perante a teoria da equivalência dos antecedentes, que não é adotada por nós aqui no Brasil, todas essas causas, a participação do funcionário mais a participação do auxiliar, poderiam ser consideradas concausas ou causas capazes de estabelecer um nexo entre o evento e a
consequência propriamente dita, ok? Bom, mas seguindo, nós temos aqui a chamada teoria da causa eficiente. Vejamos como que ela se estabelece. Vejam, para essa teoria da causa eficiente, o nexo será verificado. Quando? Né? Análise do caso concreto, o caso concreto tem que ser analisado. Relevância, tem que se verificar qual a relevância de todas as condutas praticadas. E a identificação da conduta mais importante. Vejam, qual é a conduta mais importante para a produção do dano? Se nós chamarmos atenção, por exemplo, para o exemplo do medicamento, foi a conduta do funcionário que separou o medicamento e entregou de forma errada, ou foi a conduta do auxiliar que ministrou, né, o medicamento? Então vejam, essa teoria ela cai num subjetivismo. Então essa teoria ela gera uma insegurança jurídica por conta desse subjetivismo. É o que a gente destaca aqui no nosso slide, né? Então não dá para também adotar de forma totalmente aberta, né? E enfim, totalmente essa teoria, porque esse subjetivismo para se identificar a causa mais importante, ela pode gerar insegurança. Muito bem. Seguindo, nós temos a chamada teoria da causalidade adequada. Teoria da causalidade adequada. Bom, essa é uma teoria, por outro lado, bem aceita na nossa doutrina, na nossa jurisprudência, e ela merece, sem dúvida alguma, uma análise um pouco mais aprofundada, né, justamente por essa boa aceitação. O próprio nome diz, né, que o nexo de causalidade se estabelece, né, a partir de uma causa muito mais adequada ao resultado. O que vai se questionar nessa teoria, né, aqueles que defendem essa teoria, eles questionam qual é a causa que efetivamente gerou o dano, né? Então, trata-se de uma adequação da análise daquilo que poderia efetivamente ter levado ao dano, por isso a sua adequação. Então vejam, analisando aqui algumas considerações do nosso slide, nós temos que é uma teoria adotada pela maioria da doutrina aqui no Brasil e, portanto, então objeto de questionamento nas provas e nos concursos. Ela abstratamente, de forma, não no caso concreto, mas ela mede uma probabilidade que o ato levasse ao dano, né? É analisado no caso concreto, claro, mas sempre pensando em que medida aquele ato poderia gerar o dano, dentro daquele caso concreto. Não leva em conta todas as peculiaridades do caso concreto, né? Mas sim aquilo que, ou a causa que realmente poderia levar, né? Qual a probabilidade daquela causa para o dano. O exemplo, né, marcante aqui é daquela pessoa que atira para o alto com uma potente arma de fogo e outra pessoa morre de infarte. Naquele mesmo momento, uma pessoa que estava ali do lado, né? Então, se uma pessoa atira para o alto com potente arma e outra pessoa morre de infarte, de forma abstrata não se trata de situação apta a causar a morte, né? O fato de atirar para cima não causa morte. Contudo, se aquele que atirou tinha pleno conhecimento, né, plena ciência, consciência de que o falecido tinha sérios problemas cardíacos, haveria eventualmente um nexo de causalidade. Vejam que este exemplo, né, ele nos ajuda a pensar na teoria da causalidade adequada, né? O que realmente, qual a probabilidade que aquele ato tenha gerado como causa para o resultado. O exemplo citado, o simples fato de se atirar para cima com uma arma potente não geraria o dano.
né? Em primeiro momento, a análise, qual que é a probabilidade disso? Só o fato de atirar para cima com arma potente? Né? Não haver, né? Qual é a probabilidade de causar a morte? Porém, isso poderia sim, pelo susto, pela potência da arma, pelo barulho, enfim, uma pessoa mais sensível. Por que mais sensível? Já é uma pessoa com problemas cardíacos, e se o sujeito sabe que aquela pessoa com problemas cardíacos assume então o risco e há uma probabilidade de gerar o dano. Então, se a pessoa que deu o tiro soubesse e fez isso sabendo exatamente, tinha plena consciência, haverá eventualmente o nexo de causalidade e, por consequência, o dever de indenizar. É nesse sentido que nós precisamos pensar a teoria da ou da causalidade, né? A teoria da causalidade adequada. Qual é efetivamente a causa mais adequada para gerar o dano, a responsabilidade de indenizar? Muito bem. Além dessas outras teorias que nós já falamos, nós também temos a teoria do dano direto e imediato. Olha, vocês podem, caros amigos, vocês podem ver como o tema realmente ele é árido, né? Um tema um pouco complicado, difícil. Quantas teorias? Nós já vimos 3 teorias, e tem mais uma para tentar verificar qual é esse nexo, qual é esse elo. Lembrando que se faltar esse elo, essa ligação, esse nexo, não haverá responsabilidade. E realmente nós precisamos identificar se existe uma causa para o evento e de maneira que o sujeito possa responder. Né? O evento danoso, o resultado tem que ser fruto, consequência de uma conduta, né? Ou de uma omissão. E identificar se há uma relação entre isso é fundamental. Inexistindo essa relação, não haverá dever de indenizar. Por isso, tantas teorias, tantos modos diferentes de ver esse nexo de causalidade. Então vamos lá, caros amigos, para mais uma teoria. É a chamada teoria do dano direto e imediato. Olha, desde já chamem a atenção que não tem nada, essa teoria não tem nada a ver com aquela teoria cronológica do último ato, não faz sentido nós a da causa próxima, a teoria da causa próxima, né? É estritamente cronológica, não é essa a ideia. A teoria do dano direto e imediato analisa se o dever de reparar o dano surge quando o evento danoso é efeito direto e imediato de certa causa. Então se identifica a causa e verifica-se se aquela causa é a responsável. Então, qual é a pergunta? Qual é a pergunta que se faz perante essa teoria do dano direto e imediato? Daquele ato ocorreu necessariamente aquela consequência? Então, se eventualmente a resposta for positiva, há esse nexo de causalidade. Se a resposta for negativa, não haverá esse nexo de causalidade. A doutrina, e mais uma vez aqui nós chamamos a atenção para a doutrina, defende o quê? O posicionamento de que essa teoria complementa a teoria da causalidade adequada. Há o entendimento, então, o entendimento doutrinário de que não há uma exclusão dessas duas últimas teorias. A teoria da causalidade adequada deve ser aplicada buscando efetivamente qual é a causa mais adequada para a ocorrência do dano e aí se faz a pergunta, e esse ato necessariamente levaria ao resultado? Então há uma complementação das teorias. Vejamos aqui, só para nós pensarmos, o artigo 403, o artigo 403 do Código Civil, que expressamente diz o seguinte: ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. O próprio Código Civil, de certa forma, adota a teoria do dano direto e imediato aqui no artigo 403, quando as perdas e danos
só realmente incluem os prejuízos efetivos se por efeito dessa causa direta e imediata, conforme o próprio legislador menciona no artigo 403. Caros amigos concursandos, nesse primeiro momento é o que efetivamente nós tínhamos para tratar da responsabilidade civil e o nexo de causalidade. Em breve nós voltaremos para tratar do tema das excludentes do nexo de causalidade. Um forte abraço e até a próxima.